Então, prestação de serviços à comunidade. Mencionei para vocês aí que é o juiz das execuções, de acordo lá com o artigo 149 da Lei de Execuções Penais, que vai designar qual a entidade que o condenado irá executar essa pena após o seu trânsito em julgado. E ele também, juiz das execuções, então, para iniciar a execução dessa pena, ele vai intimar o condenado, tá? E vai cientificar o condenado, quando ele atender esta intimação, né? Quais são as datas, tá? O horário, ou qual a data, né, que ele vai iniciar a execução dessa pena, tá? Qual é o horário que ele vai prestar a tarefa gratuita, o serviço gratuito, e qual é o local que ele vai prestar esta tarefa gratuita, tá? E aí, a partir daí, da data, do local designado e do horário, o condenado vai comparecer naquela entidade, tá? Segundo estabelece aí o artigo 149, seus incisos e parágrafos, ele vai comparecer àquela entidade e vai começar, então, a prestar o seu serviço. E a partir daí, a fiscalização cabe ao administrador daquela entidade, ao diretor ou a uma pessoa por ele designada. Então, se for determinado uma escola X, cabe ao diretor ou à diretora daquela escola ou qualquer outro funcionário designado pelo diretor ou pela diretora para que faça o registro, precisa haver documentos, tá? Então vai registrar qual é o horário que ele chegou, qual é o horário que ele saiu, ele vai assinar e o responsável vai assinar também e mensalmente vai remeter relatórios ao juiz da execução, mencionando quais foram as atividades que ele prestou, o horário que ele compareceu, os dias que ele compareceu, se houve alguma falta, se houve alguma transgressão disciplinar e etc. Tudo isso vem lá determinado no artigo 150 da Lei de Execuções Penais. E a partir daí, então, o juiz das execuções vai acompanhando esta execução da pena, tá? Eu lembro que antigamente se estabelecia como prestação de serviço à comunidade alguns crimes que fosse o indivíduo permanecesse lá no plantão policial e ficasse lá prestando serviço gratuito. Lembro de um indivíduo que foi condenado a uma apropriação, a uma receptação, né? Artigo 180, receptação, e o juiz aplicou a pena privativa de liberdade para ele, substituiu por prestação de serviço à comunidade e determinou que ele fosse lá todo dia, a partir das 19 horas do plantão policial, e aí ele fazia a limpeza lá das salas, dos corredores, ele pegava a mangueira, lavava o corredor, lavava a viatura e etc. E aí tinha um livro, né, que a gente registrava o horário que ele chegou, ele assinava, o horário que ele saiu, ele assinava, e a gente batia um carimbinho lá e assinava também aquele livro, e mensalmente fazia-se uma prestação de contas e encaminhava um relatório para o juiz das execuções. É uma outra situação que já se discutiu bastante, e juízes hoje não mais estabelecem a prestação de serviço à comunidade junto à polícia militar, junto à polícia civil, porque ela acaba tendo um caráter muito mais de humilhação, de vexame, do que propriamente de execução de pena. O legislador menciona as entidades em que deve ser prestados, e é óbvio, delegacia de polícia e polícia militar não está no rol ali determinado, portanto vocês não vão mais encontrar esse tipo de substituição de pena privativa por PRD, PPL por PRD na espécie prestação de serviço à comunidade. Observaçãozinha final em relação à prestação de serviço à comunidade. Pessoal, nas comarcas onde não há como juiz impor essa prestação de trabalho, tá? Havia e há ainda, por incrível que pareça, alguns juízes que tentam burlar ou que burlam efetivamente a prestação de serviço à comunidade. Como não há na comarca um local, uma entidade para que o condenado possa prestar o serviço, ele acaba determinando o pagamento mensal de cestas básicas. Olha, você vai pagar então 2 cestas básicas por mês ou 4 cestas básicas por mês para a entidade X, que às vezes nem está na comarca. Tá? Então veja, você tem algumas decisões dos nossos tribunais superiores entendendo que isso não é permitido.
Então, daqui a pouquinho vocês estarão advogando, fiquem atentos a essa situação. Por que não é permitido? Porque cesta básica ou cestas básicas, dependendo da quantidade, o indivíduo vai ter que ir lá comprar isso. Tá? Então vai dar lá, por exemplo, R$500, R$1.000 por mês de cestas básicas. Tá? E essas cestas básicas têm, a partir de então, caráter de indenização para uma determinada entidade. Isso é prestação pecuniária. Foi a primeira espécie que nós analisamos. Isso não é prestação de serviço à comunidade. Tá? Então, há algumas decisões já de tribunais superiores entendendo que os juízes não podem fazer dessa forma. Que aí estariam substituindo, sem autorização, a prestação de serviço à comunidade por uma prestação pecuniária. Então, não seria possível, naquelas comarcas onde não há o trabalho, o juiz determinar a imposição de cestas básicas, porque a cesta básica ela é equiparada a uma prestação pecuniária, e a prestação pecuniária não foi a espécie de PRD imposta em substituição à pena privativa de liberdade. Tanto isso é verdade, que nós acabamos de mencionar agora há pouquinho aquela observaçãozinha final do artigo 17 da Lei Maria da Penha, da Lei 11.340. O artigo 17 da 11.340 proíbe a aplicação de prestação de serviço à comunidade que consiste no fornecimento de cesta básica, exatamente por causa de decisões desse sentido. Tá? Então veja, o marido bateu na mulher, o juiz impôs a pena privativa, substitui por prestação de serviço à comunidade, não tem local para prestar serviço à comunidade, ele determina a conversão em cestas básicas, que seria uma espécie de prestação pecuniária. Aí o indivíduo vai lá e vai entregar a cesta básica. Tá? O artigo 17 diz, essa manobra, essa burla utilizada por alguns juízes na Lei Maria da Penha não é possível. Então, se houve a necessidade de um artigo na Lei 11.340, /06, proibindo, significa que, apesar de não ser possível essa burla, ela existe constantemente. Ela virou quase que uma rotina. Ela virou quase que lei, sem existir lei permitindo. Tá? Tanto é verdade que a 11.340 teve que vir um artigo lá, 17, expressamente proibir esse comportamento, o que significa que os juízes fazem isso e todo mundo aceita, ainda que contrário ao que determina a legislação. Lembro que uma vez um indivíduo foi condenado por um crime que não era relacionado a 11.340, foi antes da 11.340, e ele foi condenado e o juiz substituiu a pena privativa por cesta básica. E aí um dia ele compareceu lá, dizendo, olha, estou muito feliz, viu, porque daquele fato lá eu estou ajudando as pessoas, agora estou dando cesta básica, ou seja, ele não entendeu a cesta básica como sendo uma punição. Ele entendeu a cesta básica como sendo uma colaboração que ele estava fazendo a uma entidade, quando na verdade é uma forma de punição. Tranquilo? Encerramos o que tínhamos de relevante em relação à prestação de serviço à comunidade, que é a mais utilizada que nós temos aí. A quarta espécie de pena restritiva de direito é a limitação de fim de semana. Essa vem lá no artigo 48 do Código Penal. O que é a limitação de fim de semana? No que consiste a limitação de fim de semana? Ela consiste na obrigação do condenado de permanecer aos sábados e domingos, por isso limitação de fim de semana, que nada mais é do que uma privação da liberdade camuflada, né? Vamos dizer assim. Porque se o indivíduo vai ficar sábado e domingo, obrigatoriamente, 5 horas, limitado no seu direito de ir e vir, é uma, entre aspas, pena privativa de liberdade mais restrita, pequenininha, né? Então, a limitação de fim de semana consiste na obrigação do condenado permanecer aos sábados e domingos por 5 horas diárias, que significa 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, 10 horas por final de semana. Onde ele vai permanecer? Em casa de albergado? Professor, nós não temos casa de albergado, tá bom. O legislador já sabendo disso. Ou qualquer outro estabelecimento adequado,
com a finalidade. O que ele fica fazendo lá nessas 5 horas do sábado, nessas 5 horas do domingo? Ele fica lá participando de cursos, de palestras ou de qualquer atividade com caráter educacional. É uma pena bastante interessante, bastante interessante. Então veja, o indivíduo, por exemplo, comete crime pelo fato dele ingerir bebida alcoólica. Tá? Ele vai ficar lá assistindo, então, palestras, cursos sobre os malefícios desta droga, que é a bebida alcoólica. Tá? Ou ele era usuário de drogas, por exemplo, que não é possível, mas vamos imaginar essa situação. Além de beber, ele usava droga, ele cometia crimes, lesão corporal e etc. Ao invés de encaminhar esse indivíduo para uma penitenciária, regime fechado, semiaberto ou aberto, ele vai assistir palestras quanto a essa situação. Tá? O indivíduo não tem um bom relacionamento no âmbito da família dele. Tá? Ele vai assistir palestra exatamente sobre essas situações, de como se comportar no meio social e etc. Tá? Então, por exemplo, palestras reconhecendo lá o valor da mulher na família, na criação dos filhos e etc. Ou contra a violência em geral. Muito importante também o indivíduo que, ao dirigir um veículo automotor, viola normas de trânsito, se envolve em acidentes de trânsito e etc. Tá? Essa é uma outra situação bastante relevante, bastante importante. Tá? E aí, então, ele vai ficar lá assistindo essas palestras sobre educação de trânsito e etc. Tá? Isso é bastante importante também. Tá? A Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, tá? Ela alterou. A Lei Maria da Penha trouxe aí algumas revoluções em relação a esse assunto. Ela alterou lá o artigo 152, parágrafo único da Lei de Execuções Penais, né? E ela, então, com essa alteração na LEP, permitiu que os juízes determinassem como limitação de fim de semana o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Olha a importância que eu mencionei, isso é bastante relevante. Por quê? Porque o marido que no âmbito familiar comete crime, por exemplo, agredindo a mulher, o que o juiz pode fazer? E a Lei Maria da Penha alterou a LEP, inclusive, em relação a isso. Ao invés de impor pena privativa, substitui essa pena privativa de liberdade por pena restritiva, limitação de fim de semana. Ele vai trabalhar de segunda a sexta, no sábado ele vai lá para uma entidade qualquer e então ele vai ficar assistindo palestras sobre como é conviver em família, como é se reestruturar família e etc. O problema maior que nós temos, pessoal, é que a limitação de fim de semana, dentre as 5, eu considero a mais importante de todas. Tá? Não tenha dúvida que ela é a mais importante de todas. O problema maior o Estado oferece condições para que o juiz substitua a pena privativa de liberdade por pena restritiva na espécie limitação de fim de semana? Não, infelizmente não. Por quê? Porque eu pergunto para vocês, quem vai lá dar essas palestras? Primeiro, você não tem local próprio na comarca para que essas palestras ocorram. Segundo, quais são as pessoas que vão lá num sábado e num domingo ficar dando palestras ou dando cursos? Nós não temos. E se você conseguir, não é remunerado. A pessoa vai lá para fazer um favor. Ela vai um dia, vai 2, vai 3, depois ela não vai mais. Então, por falta de local e por falta de profissionais especializados para ministrar essas palestras, para ministrar esses cursos, os juízes agora ficam de mãos atadas e não pode substituir a pena privativa de liberdade por essa espécie de pena restritiva de direito, que é uma pena. Nós estamos falando de pena, é uma pena. A quinta e última espécie de pena restritiva de direito é a interdição temporária de direitos. Artigo 47, essa é a mais chata de todas. O que significa interdição temporária? Veja, cuidado, tá?
a interdição é temporária, é só pelo tempo correspondente à quantidade de pena privativa de liberdade que ela está substituindo. Não é definitiva, tá? Não é perda de direitos, é suspensão, interdição por um prazo determinado. Conforme dispõe lá o artigo 47 do Código Penal, a interdição temporária de direito consiste na proibição do exercício de determinados direitos por um determinado prazo. Qual prazo? Aquele imposto na pena privativa de liberdade que a PRD está substituindo. Então, se a pena privativa de liberdade foi de 1 ano, a interdição será de 1 ano, temporária. Se a pena privativa foi de 2 anos, a interdição será de 2 anos. Por isso que ela é temporária, ela não é definitiva, tá bom? Algumas delas, tá? Algumas das interdições, elas são classificadas como sendo específicas, outras são classificadas como sendo genéricas, tá? Nós vamos entender isso. Na verdade, eu já deveria ter falado disso lá no início, naquela parte introdutória, mas só para que vocês possam entender. Quais são as interdições temporárias consideradas específicas? Nós vamos discutir cada uma delas aqui. E por que específicas? Qual a diferença de ser a interdição específica ou de ser a interdição genérica? Vocês vão observar, na hora que a gente começar a analisar cada uma das interdições elencadas, que algumas são consideradas específicas porque exige relação entre a espécie de PRD e a espécie de crime. Portanto, específicas, elas estão atreladas, vinculadas a alguns crimes específicos. Tá? Portanto, elas são aplicáveis apenas àqueles crimes que o Código Penal menciona. Por isso, específica. As genéricas não estabelecem relação nenhuma entre a espécie de interdição e a espécie de crime. Portanto, elas são aplicáveis a quaisquer crimes. Por isso, genérica. Elas podem ser aplicadas a qualquer tipo de crime. Já a específica, não. Só pode ser aplicada para aqueles crimes que vêm determinados. Tá? Então, vamos analisar primeiro o rol de interdições temporárias consideradas específicas. Vai interditar por um determinado período algum direito que a pessoa tem e perde esse direito temporariamente como forma de execução da pena privativa de liberdade que foi substituída por PRD na espécie interdição temporária de direito. Então, específica, primeira delas, né? Qual? Proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública e também mandato eletivo. Percebem vocês que agora elas são específicas porque elas só podem ser aplicadas se o crime for praticado por funcionário público. Entendeu? Portanto, agora os crimes só são aqueles praticados por funcionário público no exercício da função pública, no exercício do cargo, da função, da atividade pública, ou praticadas no exercício do mandato eletivo. O prefeito, o vereador, o governador, o deputado federal, o deputado estadual, o senador, assim por diante, desde que seja cargo eletivo. Então veja, elas são específicas porque agora elas não podem ser aplicadas a qualquer pessoa, somente para aqueles crimes praticados por funcionário público no exercício da função pública ou no exercício do mandato eletivo. Então imagine que a pessoa é funcionário público e ele praticou um crime, por exemplo, de peculato. O juiz fixou a pena em 2 anos. Substitui essa pena privativa por pena restritiva de direito, interdição temporária de direito. Durante 2 anos, ele não vai exercer o cargo a que ele é concursado, por exemplo. Utilizada, pessoal, muito pouco. Tá? Por que muito pouco? Porque, geralmente, nesses crimes há efeito secundário. No efeito secundário da condenação, dependendo do crime, ele perde o cargo.
aí o juiz não aplica a interdição temporária, porque ele perdeu como efeito secundário, não tem como impor. Além disso, ainda se ele não perdesse o cargo como efeito secundário, que vem lá no artigo 92 do Código Penal, ele, 2 anos o funcionário público sem exercer o cargo dele, ele não tem mais condições de voltar a exercer. Tá? Mas, enfim, são questões mais práticas. A questão jurídica, teórica que nos interessa é crimes praticados por funcionário público no exercício da função pública, ou do cargo público, ou de qualquer atividade pública. Ou então, aqueles cargos eletivos, né, prefeito, vereador e etc., se cometer o crime no exercício do mandato eletivo, aí aqueles crimes o juiz pode, imposta a pena privativa de liberdade, se não for o caso de efeito secundário da condenação, a perda do cargo ou do mandato, o juiz pode substituir por esses crimes, tá bom? Então veja, não confundir a suspensão com a perda. Aqui o legislador diz, suspensão do exercício do cargo, interdição temporária, tá? Não tem nada a ver com a perda do cargo ou da função pública ou do mandato eletivo. Aí, efeito secundário da condenação, artigo 92, inciso 1 do Código Penal. Tá bom? Então, veja, a seguinte situação. Vamos imaginar, para vocês entenderem essa última observaçãozinha que eu fiz aqui. Imagina que eu sou funcionário público, tá? Ou que qualquer um de vocês aí seja funcionário público. Tá? E aí você vai lá e mata o seu vizinho. Por esse homicídio, você foi condenado a 6 anos. Pode o juiz impor pena restritiva de direito? Não pode. Primeiro, porque a pena excedeu 4. Segundo, porque não tinha nenhuma relação esse homicídio com a sua função pública. Tá? Não é possível. Mas ele pode, nesse caso, perder o cargo por ser a pena superior a 4 anos e, portanto, como efeito secundário da condenação, ele perder o cargo dele, artigo 92, inciso 1, agora é possível. Entenderam a diferença? Então, esta é a situação. Por isso que é interdição temporária. Tá? Diz lá o 92, inciso 1. Dá uma olhadinha no 92, inciso 1 do Código Penal. São também efeitos da condenação a perda de cargo, função ou mandato eletivo, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. Ou então, quando a pena aplicada, a pena privativa de liberdade aplicada, tiver como pena, né, uma quantidade superior a 4 anos para os demais casos, que é esse exemplo que eu acabei de mencionar agora para vocês. Entenderam isso? Então, cuidado, nós estamos tratando de pena restritiva de direito como suspensão temporária e não como perda do cargo. Tá? Perda é efeito secundário da condenação quando não preenche esses requisitos que nós já analisamos lá no início. Tá? Se houver a perda, não é possível substituir por PRD. Se não for caso de perda, o juiz então vai substituir por pena restritiva de direito. Perfeito? Tranquilo? Segunda causa aí específica de interdição. Proibição do exercício, olha a diferença. No inciso 1, é para o setor público. No inciso 2, não. A proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação especial, de licença ou de autorização do poder público. Então, por exemplo, profissão, médico, dentista, engenheiro, advogado, são profissões. Precisa, nessa situação de uma habilitação especial? Lógico que precisa. Você termina o teu curso de Direito, você quer exercer a advocacia. O que você precisa? De uma autorização especial para isso. De uma habilitação especial. Onde você tem que estar habilitado? Na OAB.
O médico, para exercer a medicina, onde que ele precisa estar habilitado? No CRM. O dentista, no CRO. O engenheiro, no CREA, né? Que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Portanto, você precisa de uma habilitação especial. Então, se você cometer um crime exercendo a sua profissão, o juiz pode impor, como substituição a essa pena privativa de liberdade, uma PRD. Você vai estar proibido, durante o período da pena privativa de liberdade, de exercer a sua profissão. Então, imagine, você está advogando, né, a partir do ano que vem, aí você apanha lá 5 mil reais de benefícios previdenciários do seu cliente que você tem que repassar para ele. E sobre esses 5 mil você vai ter lá um percentual que você já estabeleceu em contrato. Mas ao invés de você apanhar só o percentual, você pega os 5 mil reais dele. Você agora, no exercício da sua profissão de advogado, cometeu o crime de apropriação indébita. Se condenado a uma pena privativa de liberdade, o juiz pode substituí-la por pena restritiva de direito, te proibindo de exercer a advocacia. O juiz vai oficiar a OAB e a OAB então vai suspender o seu direito de exercer a profissão por um determinado período. Tá? Isso acontece em qualquer profissão, qualquer ofício ou atividade. Qual a diferença de profissão para ofício e para atividade? Por exemplo, ofício é o sapateiro, é o barbeiro, é o manicure. Mas isso não precisa de autorização, precisa de alvará de funcionamento. Precisa de um alvará da prefeitura municipal, senão você não tem como montar o seu estabelecimento. Logo, poder público autorizando. O juiz oficia a prefeitura e diz, suspende o alvará de funcionamento, você tem que baixar as portas. Você não vai poder exercer o seu ofício durante um determinado período. A mesma coisa para atividade, significa qualquer outro trabalho remunerado ou não que dependa desta autorização do poder público. Tá? Então veja, lá nos termos do artigo 154, parágrafo 2º da LEP, o juízo da execução determinará aí a apreensão dos documentos que autoriza o exercício desse direito interditado. Tá? É o juiz que vai oficiar e determinar que se recolha a documentação, que se suspenda a validade daquele documento por um determinado período. Então fica fácil, né? Específica a primeira, porque está relacionada ao setor público, a segunda, porque está relacionada ao setor privado. Mas a do setor privado precisa necessitar de uma autorização, ou de uma licença, ou de uma autorização vinda aí de algum poder público, para que você não exerça temporariamente a sua profissão ou o seu cargo. Perfeito? A terceira hipótese, a terceira espécie de interdição específica é a suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo. Olha que interessante, nós mencionamos lá atrás que ela vem inserida já como pena principal. Então veja, nos termos do artigo 57 do Código Penal, só pode ser aplicada aos crimes culposos de trânsito. Somente aos crimes culposos de trânsito. Aqueles estabelecidos na Lei 9.503/97. Começa lá no artigo 302 dessa lei e vai até o 312. Pessoal, prevalece, vocês vão encontrar a doutrina dizendo que houve revogação desta interdição temporária de direitos, tá? Pela Lei 9.503. Mas prevalece que o artigo 292 e seguintes do Código de Trânsito, da Lei 9.503/97, não revogou essa espécie de pena restritiva de direito, ou essa espécie de interdição temporária de direitos, inserida aí como sendo a terceira PRD dentro da interdição temporária. Tá? Então, não revogou de forma alguma a 9.503 a pena de suspensão do direito de dirigir do Código Penal. O entendimento é que ambas convivem, ambas podem ser aplicadas conjuntamente, não há problema algum. Se vocês forem fazer uma pesquisa aí, vocês vão encontrar a decisão do STJ nesse sentido, que tanto o 292 da 9.503
como a suspensão ou a autorização de habilitação para dirigir veículo automotor inserida como interdição temporária de direitos no Código Penal, elas estão convivendo juntas. Uma não revogou a outra, tá? Você vai encontrar decisão aí do STJ, né, nesse sentido, dizendo, inclusive, que de um caso que vocês vão verificar aí, que houve uma condenação a 2 anos de detenção, que é um julgado do STJ, que deixa claro que não houve, por parte da Lei 9.503, revogação da suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo automotor, inserida como espécie de PRD no Código Penal, porque vocês vão verificar lá que o STJ julgou um caso em que houve condenação a um crime culposo de trânsito. O juiz condenou o condutor do veículo a 2 anos de detenção e 6 meses de suspensão do direito de dirigir. E essa condenação se deu com base no Código de Trânsito, na 9.503. E aí, nesta condenação de lesão corporal, artigo 303 da 9.503/97, no Código de Trânsito, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, o juiz que condenou a 2 anos de detenção e 6 meses de suspensão do direito de dirigir, com base lá no Código de Trânsito, ele fundamentou, agora com base no artigo 44 do Código Penal, e converteu os 2 anos de detenção também em suspensão do direito de dirigir. Então veja, com base no Código de Trânsito, ele condenou o indivíduo a 2 anos de detenção e 6 meses de suspensão do direito de dirigir, com base lá na 9.503. E aí esses 2 anos de detenção, que é pena privativa de liberdade, ele substituiu por pena restritiva de direito com fundamento no artigo 44 do Código Penal. E determinou, então, que o indivíduo ficasse 2 anos e 6 meses com o direito de dirigir suspenso. E aí houve recurso para os tribunais superiores, caiu no STJ. E o STJ entendeu que é perfeitamente cabível, sim, que não houve revogação no Código Penal pela Lei 9.503. Portanto, os dois institutos, 9.503 e Código Penal, em relação à suspensão do direito de dirigir, podem conviver pacificamente. Está aí um exemplo, julgado muito legal de vocês darem uma analisadinha lá, tá? Então veja, não confundir de novo a PRD, né, de suspensão do direito de dirigir com os efeitos secundários da condenação pela perda do direito de dirigir, tá? Que é aplicável lá nos casos em que o veículo é utilizado como meio para a prática de crime doloso. Então, exemplo, o indivíduo utiliza de um veículo, tá, para jogar esse veículo contra a vítima e matá-la, tá? Nesse caso, vai ser aplicado o artigo 92, inciso 3º do Código Penal, que é o efeito secundário da condenação. Ele vai perder o direito de dirigir, portanto, ele perde, ele vai ter que só depois de um determinado período habilitar-se novamente. É diferente do que nós estamos analisando aqui, tá? A última causa específica aí é a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame público, tá? Ela é fruto, essa proibição, essa interdição temporária, ela é fruto da Lei 12.550, de 2011, em decorrência daquela cola eletrônica em concurso. O cara botava um ponto aqui e recebia as alternativas do concurso, do Enem e etc., vinda de fora, tá? Então veja, esse comportamento, a cola eletrônica, até 2011, era fato atípico. Se você apanhasse alguém realizando a tal da cola eletrônica, você não tinha aonde tipificar a conduta dele no Código Penal. Era um fato atípico. A Lei 2.550 inseriu no Código Penal o artigo 311-A, que é a fraude em certames de interesse público. Só dá uma olhadinha lá. A partir daí, então, quem estiver colando, né, num concurso público, numa avaliação ou no exame público, aí inclui
uma série de concursos que nós temos aí, como o Enem e etc. Né? Aí, nesse caso, o indivíduo agora comete o crime do 311-A e a pena privativa de liberdade imposta no 311-A, se preenchidos os requisitos, vai ser substituída por uma interdição temporária de direito. Qual? A proibição de inscrever-se em concursos, avaliações ou exames públicos. Essas são as específicas. A genérica, a única que nós temos no Código Penal, é a proibição de frequentar determinados lugares, como bares, boates, casas de jogos e etc. Tá? Além disso, vocês podem inserir também como pena restritiva de direito de caráter genérico a prestação de serviço à comunidade, que nós já falamos, e a limitação de fim de semana. Gente, encerramos aí PRD. Próximo, pena de multa. Abraço.